Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida do Jagra. E no programa de hoje, gente, vocês vão ficar com água na boca, porque eu mesmo não tô nem conseguindo falar, gente. A gente vai falar de uma coisa muito queridinha por mim e queridinha por esse programa. Haja visto que é uma surra desse assunto que falamos aqui toda semana. Sim, hoje nós vamos conversar com Ana Cláudia Pompilhon e Guilherme Hoffman sobre o lúpulo brasileiro. Ana e Guilherme, deem um alô pra galera, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tamo junto aí. Vambora. Boa noite, Ana. Boa noite, Guilherme. Bom dia, boa tarde e tudo mais. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da Varietal Otimista. Eu, se fosse o lúpulo, não seria amargo. Ao menos já não ia prestar pra porra nenhuma mesmo. Ia ser um lúpulo de aroma cheirosinho. Olha isso, e olha lá. A gente harmoniza essas conversas, esses nossos papos, bebendo uma cerveja. E eu queria saber, Ana, o que você está bebendo por aí? Eu, como meu amigo querido Guilherme Hoffman está aqui conosco, vou fazer uma homenagem a ele. Estou bebendo uma cerveja produzida com lúpulo brasileiro, colaborativa, uma Catarina Sauer com Guaraná, que o Gui produziu junto com o Richard Dallon, usando lúpulos da fazenda Santa Catarina. Então, olha que delícia. Uma muito Catarina Sauer com lúpulo brasileiro, o que é super diferente, né? Normalmente todo mundo apela para uma Session IPA, enfim, né? E o Gui provavelmente vai poder falar bastante dessa belezinha aqui. Muito bom. E você, Gui? Bom, eu selecionei aqui um ícone da Goose Island. É uma English Bitter, que é um estilo que tem o lúpulo como seu... ele talvez não entre como um principal ator ali, o principal componente da cerveja. Tem bastante equilíbrio com o malte, mas é uma bitter, né? Uma amarga, né? E foi a primeira receita produzida pela Goose Island, então eu meio que fiz uma homenagem aqui também, assim. É isso. E só um ponto também, da Little Cata, essa que a Ana vai tomar aí, tem Guaraná também, então ela é brasileira de lúpulo e de ingrediente também. Porra, brasileira do início ao fim, isso aí. E você, Lud? Eu também estou com uma cerveja produzida com lúpulo nacional. Que luxo! Eu tô com uma IPA, porque, enfim. Tá certo. Com a Phil e IPA Fresh Hops da cervejaria Phil, uma cervejaria rural. Adoro cervejaria rural, gente. Então vamos abri-la agora. Que isso? Que isso? A cerveja tá linda demais, gente. Maravilhosa. Super cheiro. A gente vai falar sobre isso, sobre os aromas, sobre o que a gente tem que perceber aqui e muitas cositas mais. Por favor, Varietal Otimista Aromática, o que você está bebendo? Eu estou bebendo algo de baixa lupulagem, levinha, mas, gente, eu tô apaixonado por essa cerveja. Enquanto eu tava aqui, a gente tava fazendo pré e tal, eu até entrei no site para ver se eu comprava de novo. Já esgotou, senão eu teria comprado. Eu tô bebendo a Apis mellifera da Zapata. É uma Bière de Garde. Meu Deus, o que é isso? O lúpulo eu imagino que não seja nacional, mas eu vou te dizer que o mel e tá compensando, que tá equilibrando. Que o mel vem lá do jardim deles, cara. Meu Deus, muito bom. Vamos tomar o pru desse programa e vamos começar esse papo muito louco. A gente não parece, mas nós somos muito educados, então vamos começar da forma correta. A gente queria que a Ana Cláudia e o Guilherme se apresentassem aos nossos ouvintes. Então a gente podia ouvir um pouco sobre a Ana antes e depois da cerveja e o Gui antes e depois da cerveja, se é que houve, né? Vai que já chegou em tudo. Então, Ana, começa fazendo as honras, por favor, contando um pouquinho da sua vida na cerveja, pré-cerveja e etc. Vamos lá. Eu sou uma jovem senhora, uma vovó da cerveja, vamos dizer assim, literalmente, né? Porque eu sou vovó mesmo. Enfim, já trabalho em cervejaria há mais de 20 anos. Comecei em chão de fábrica mesmo. Passei por todos os setores de uma grande fábrica, de uma grande indústria. Na minha juventude, na minha época de comissária de bordo, eu fiz faculdade de turismo. Tive a oportunidade de juntar minhas duas profissões, que eu amo, né? Eu parti dentro de uma fábrica para uma linha mais sensorial,
artesanal, enfim, estudei, fiz curso de sommelier, fiz curso de mestre em estilos, os cursos de cerveja artesanal também, enfim, parti mais para essa parte sensorial. E em 2013 eu juntei essas minhas duas vocações, a cervejeira com a turística, e hoje eu coordeno um projeto de turismo cervejeiro na região serrana do Rio de Janeiro, onde hoje nós temos 24 cervejarias associadas desse projeto de fomento à economia com o turismo cervejeiro. E eu comecei tudo com um projeto de visitação numa cervejaria, uma vila chamada Vila Sangalen, que é um projeto turístico na cidade de Teresópolis, que me deu essa experiência, né, com o turismo. E a partir daí eu pude começar a viajar mais nessa história de turismo cervejeiro. E nesse meio do caminho, né, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu já não estava mais na Sangalen, só vivendo do turismo cervejeiro, eu conheci a Tereza, que é produtora de lúpulo, viverista de lúpulo, e que ela vem pesquisando há bastante tempo. E eu entrei nessa história, assim, eu estava fazendo a curadoria de um festival, de um evento de cerveja, e me falaram, olha, tem uma produtora de lúpulo na cidade, são uns 4 anos atrás, mais ou menos, você não quer experimentar o lúpulo dela para a gente ver se acontece alguma coisa? E aí eu trouxe o lúpulo dela e trouxe a Tereza junto para esse festival, onde nós fizemos algumas brincadeiras com o lúpulo no filtro, passando pelo filtro, o chopp passando pelo filtro, pelas flores de lúpulo e dando aquela brincadeira. E eu não desgrudei mais da Tereza, eu grudei nela. E hoje eu costumo dizer que o meu papel, né, mais importante nessa história toda, né, pegar na mão do produtor e pegar na mão da cervejaria e fazer esse match, né? O Gui tá aqui, ele sabe, né? Acho que eu consegui aproximar a Guzi, que é uma grande voz, né, no cenário cervejeiro, de um produtor de lúpulo. O Gui tem feito, acho que ele vai falar sobre isso, sobre as experiências que a Guzi tem feito. E assim vem sendo essa história, né? Eu trabalho muito as cervejarias da região serrana e eu tento sempre influenciar de maneira que todos usem lúpulo brasileiro, fazendo testes, e essa é a etapa que nós passamos o ano passado, de testes, e esse ano realmente a coisa está acontecendo, os produtores estão se especializando, as variedades estão saindo de uma maneira absurda de boa, né? O Leandro estava falando do aroma, eu falei do lúpulo aroma cheirosinho, e a nossa característica principal do lúpulo brasileiro é o aroma. Nós estamos tendo resultados muito melhores do que os alemães, por exemplo, né? Nós tivemos um sucesso absurdo com a produção do lúpulo Cascade, né? O Cascade brasileiro, ele é uma planta robusta, é uma planta que tem todo um terroir, que ele consegue pegar o que a terra tem. Estamos tendo algumas surpresas, tipo, se eu planto um Cascade perto de uma plantação de goiaba, eu tenho um lúpulo Cascade com aroma de goiaba. Então, esse terroir, ele tem sido surpreendente e que vai fazer um trabalho maravilhoso, porque as cervejarias vão poder trabalhar lúpulos de diversas regiões do país com aromas distintos e brasileiros, eu acredito. Gui, conta pra gente um pouco da sua história, por favor. Eu sou também digamos assim, um jovem papai, e tô trabalhando no ramo da cerveja há mais ou menos 10 anos, quando eu comecei a estudar, né? Antes da cerveja, eu trabalhei como cozinheiro, então eu fiz um curso de gastronomia, fiz uma especialização até como cozinheiro, trabalhei dentro de cozinhas, assim, cozinha de bar, cozinha de restaurante refinado, até pastelaria, já fui até pasteleiro. E gosto muito da cozinha, adoro a cozinha, adoro a gastronomia. Essa minha paixão, ela nunca deixou de existir, ela só continua aumentando, né? Mas teve um momento em que eu conheci um pouco da cerveja e eu fui investigar e comecei a descobrir que é muito parecido com fazer cerveja, é muito parecido com cozinhar. Meio que eu sempre adorei tomar cerveja, sempre amei cerveja e comecei a tomar cerveja artesanal também. Tive contato com cerveja artesanal também muito cedo. Então, em 2005, quando, por exemplo, inaugurou lá perto onde eu morava a cervejaria Bamberg, né, do Alexandre Barras, um amigo nosso, eu já comecei a tomar aquelas cervejas dele, já tinha esse contato com a cerveja artesanal, então isso também me interessou muito quando eu estava na cozinha e vi que fazer cerveja era um processo similar a cozinhar, né? Óbvio, com mais ciência ali específica no processo cervejeiro, mas uma coisa similar ali, né? Pro cervejeiro caseiro, pro cervejeiro artesanal, é uma coisa assim, com a panela mesmo ali mexendo. Então isso foi quando eu virei para esse lado da cerveja, fui fazer um curso no Senai, em 2012, me formei no Senai, lá em Vassouras, o curso de técnico em cervejaria, e na sequência já ingressei no mercado trabalhando como cervejeiro, né? Auxiliar cervejeiro da Cervejaria Nacional aqui em São Paulo. Tive uma experiência na Nacional incrível, aprendi
muito lá, enfim, brew pub, né? Então essa foi mais o lado que eu acabei me especializando, até por conta de ter sido o meu caminho profissional, né? E saí de lá em 2016 e aceitei o desafio de montar o brew pub da Goose Island em São Paulo. Então, já logo na sequência de um brew pub, fui para montar um outro brew pub e eu adoro brew pub, esse é meu negócio, sabe? Porque tá em contato direto com o cliente, com o consumidor ali, você tem a possibilidade de ter uma cozinha para você tanto fazer prato, quanto de repente preparar alguma coisa para uma cerveja específica, torrar um malte, enfim, abrir muita a gama de possibilidades dentro de um brewpub, né? Especialmente tendo na cervejaria ali. E tô hoje lá na Goose, a gente tem feito projetos aí, como a Ana falou, né? Com o lúpulo brasileiro, com... Ixi, nossa, eu nem sei, se eu começar a falar que quando era ingrediente que a gente já colocou arroz e feijão. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é criar cerveja, né? Criar cervejas novas. E o brewpub me permitiu isso ao longo desses anos, hein? Muito bom, muito bom. Agora que a gente já conheceu um pouco mais da Ana e um pouco mais do Gui, eu quero deixar claro assim, a gente gostou dessa história de fazer mesa redonda. A gente curtiu esse barato. A primeira mesa redonda que vocês ouviram foi aquela do milho, né? Que tratou dos mitos e das verdades, que eu amei. O bom, o mal e o milho. O programa ficou muito divertido, ao mesmo tempo ali veio cheio de informações incríveis sobre o milho. E se você ainda não ouviu, você que tá perdendo, corre atrás do prejuízo. Só que hoje o tema não é mais milho. O tema, como já ficou claro aqui, dito pela Ana e pelo Gui na apresentação da Lud, a gente tá falando de lúpulo, o nosso queridinho. Sendo cheiroso ou amargo e cheiroso, é o do que a gente gosta. A Lud acha que lúpulo é um palíndromo. Eu não peguei muito essa. O lúpulo é um palíndromo. O lúpulo, por favor, volta pra trás, vai dar igual o lúpulo. Ai, meu Deus. Tá bom. Aquela coisa que se aborrece, gente. Escreve, você vai ver, é um palíndromo. O lúpulo. Vai e volta. Tá bom. Hoje vou falar pra vocês sobre a paciência. Ele é o tempero da cerveja, vamos dizer dessa maneira, né? E nele contém as substâncias que conferem aroma e amargor à nossa queridinha, a cerveja. Mas ele não é só isso. Há muito a se falar sobre essa planta maravilhinda. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. É isso, a gente vai destrinchar essas curiosidades, essa maluquice toda, saber um bocado sobre os produtores de lúpulo no Brasil, essa experiência que a Ana contou um pouquinho na apresentação dela, que muito nos interessa. Para começar, dar um panorama geral de onde e como é que tá a plantação de lúpulo no Brasil, para a galera dar uma situada assim, né, pra gente entender que de repente não é uma coisa concentrada em alguma região só especificamente. A gente já entrevistou uma pessoa que tá no Tocantins plantando lúpulo. Sim. Então, hoje nós temos, hoje o Brasil, né, o Cerrado está produzindo lúpulo. Brasília, por exemplo, está tendo um resultado absurdo. Uma cidade extremamente seca, extremamente quente, né, e está produzindo 3 safras em média por ano. Olha que incrível, né? Porque o lúpulo, na verdade, o que aconteceu, né? No Brasil tinha-se uma percepção de que o lúpulo no Brasil não dava, por conta de uma história que a gente sempre ouviu, que só dava no hemisfério norte, porque precisava de pelo menos 100 dias com temperaturas abaixo de 0 para que o lúpulo crescesse em condições favoráveis. Na verdade, o que se fazia, né, é que traziam o lúpulo para o Brasil, faziam experiências, tratando o lúpulo da mesma maneira que ele era tratado no hemisfério norte. A partir do momento que os pesquisadores começaram a trazer e a pesquisar e a estudar sobre a planta e a tropicalizar a planta, foi se descobrindo coisas incríveis, né? Então, a academia, o Embrapa Solos, todo mundo se juntou. Hoje existe uma rede executiva de pesquisa em relação ao lúpulo, onde várias áreas da agricultura, da agronomia, eles pesquisam a respeito das pragas, né, que são características do nosso solo, que não tem no hemisfério norte, mas que tem aqui. Então, toda a preocupação em combater essas pragas, em adaptar, né? Então, nós percebemos que o Brasil, ele tem potencial, né? Aqui tudo se dá porque não daria o lúpulo,
lúpulo. E o lúpulo, ele precisa de algumas condições muito básicas, que é a insolação, ele precisa de maior número de horas por dia de sol, ele precisa de água, muita água, e que ele seja plantado em áreas planas para que facilite na colheita. E isso nós temos em abundância, né? A cada ano que passa, nós vamos avançando nas pesquisas e hoje nós conseguimos iluminar algumas plantações de lúpulo e conseguir com que a gente tenha mais horas de iluminação para essas plantas, aumentando a produtividade delas. Então, por isso que hoje no Brasil, somente assim, na região sudeste, principalmente, onde muitas pesquisas estão sendo feitas em relação ao clima, que é mais temperado do que no sul, a gente consegue colher 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes com as safrinhas. Então, a questão da produtividade, a gente já viu que nós temos, que é muito bacana. E a questão da qualidade também, as pesquisas estão mostrando, os resultados estão sendo incríveis, né? Foi um período de adaptação, onde muita gente perdeu planta no pé, porque não soube a hora de colher. Então, a cada ano vai ficando mais madura essa cultura. Então, hoje eu consigo dizer, eu acabei de voltar de uma viagem lupulada. Semana passada eu passei pelo interior de São Paulo inteiro viajando, vendo as plantações, e a gente consegue ver a coisa realmente acontecer agora. Hoje o produtor, ele já sabe a janela de tempo que ele tem que colher, ele já sabe, os gargalos já estão sendo resolvidos em relação à secagem, ao processamento, de que maneira que ele vai chegar na cervejaria, porque no começo os testes, acho que o Gui vai falar aí, ele fez teste com a flor mesmo, entope equipamento, enfim, hoje os produtores já estão investindo em maquinário, em máquina para peletizar essa planta. Tem gente que está fazendo o plug, né, que você não quebra tanto a lupulina, então ali você consegue muito mais aroma na hora de produzir uma cerveja, enfim. E aproveita esse gancho que ela comentou sobre teste. Acho que a gente também aqui, só para um altozinho, o Surra de Lúpulo nasceu para a gente tratar de pessoas curiosas como nós. Leandro e eu somos extremamente curiosos. Então, quando aparece uma palavra diferente que eu sei de repente, ou que eu não sei, ou que ele sabe ou não sabe, a gente traz porque o público pode não saber. A Ana acabou de falar em pellet. A gente falou sobre isso na Hipacondríaca recentemente, pellet e o lúpulo fresco. Então, aproveita, Gui, que você vai pegar aí essa mãozinha agora, fala o que é o pellet. Não é o pallet, é diferente de pellet. E conta um pouquinho dessas experiências de teste, etc. Queria só pegar um ganchinho que a Ana tinha começado a falar. Você deve ter ouvido falar que não pode cultivar lúpulo. Então, assim, semana passada eu tava aqui com um treinamento com um cara, assim, uma sumidade realmente do lúpulo, trabalha na mesma companhia que eu. E a gente fez um bate-papo sobre lúpulo. Então, a gente caiu justamente nesse ponto, onde ele falou, então, por exemplo, o Brasil está fora, é impossível cultivar lúpulo e tal. E soltou essa, né? E aí o pessoal já leu, opa, peraí, né? Não é bem assim, né? Como é impossível? Eu mesmo fui numa fazenda de lúpulo esses dias aí, tô fazendo cerveja, já fiz várias, então, como é que é? Daí a gente deu aquela provocada. Porque, na verdade, é com relação a Ana falou, tem o fotoperíodo, né? O lúpulo precisa de 16 horas de luz para ele fazer a fase vegetativa, o crescimento vegetativo. A gente não tem dias de 16 horas aqui no Brasil por conta da posição, realmente. Só que não significa que a gente não possa complementar os nossos... num dia mais longo ali de 14 horas, ali 12, 14 horas, você complementa um pouco das horas para você ter as 16 e a planta entender que tem que crescer e não produzir flor. E depois, quando os dias vão diminuindo e chegam em 12 horas de luz, 12 horas de escuro, a planta fala, opa, tá acabando, deixa eu começar a produzir flor. E aí ela começa a produzir flor. Então, esse entendimento já existia, por exemplo, na África do Sul, onde se cultiva lúpulo já com bastante quantidade e é também feito um complemento de luz. Na Austrália, se eu não me engano, também tem em alguns lugares onde eles complementam luz. Então, quer dizer, é ótimo, né? Porque a gente faz isso aqui agora, a gente complementando a luz, o lúpulo crescendo bastante, a produtividade aumenta muito. E é isso, aproveitando agora para falar do pellet, né? Então, essa era uma coisa que a gente tinha conversado bastante lá no começo, quando o Dalcin aqui de São Paulo, a gente tinha entrado em contato, ele falou, tem um lúpulo e tal, a gente começou a bater papo, falar sobre uso, a gente organizou um primeiro teste,
onde a gente queria fazer uma fresh hop, aquela cerveja produzida com lúpulo fresco. Porque o lúpulo, assim como qualquer outra erva, você precisa ter uma secagem quase que imediata ou o mais rápido possível para você diminuir o teor de umidade ali da flor e ele não degradar, para ele não estragar. Então você seca para depois utilizar ele. Então o fresh hop é justamente o oposto. Você pega o lúpulo fresquíssimo, corta, tira ele do pé e já vai lá e aplica na cerveja, seja num dry hop. Então você tem essa aplicação do lúpulo fresco direto ali, sem secagem, sem nada. Então a gente falou, pô, legal, então você tá plantando lúpulo e tal. Eu fiquei curioso também, falei, nossa, que legal, então quer dizer que tá dando e tal. Então a gente começou a bater um papo sobre isso. E aí eu coloquei pra ele, eu falei assim, olha, então a gente consegue comprar o seu lúpulo, a gente consegue usar seu lúpulo, só que a gente tem a nossa limitação com relação ao uso, porque eu tenho que me preparar e eu tenho que fazer meio que umas manobras para poder utilizar a flor inteira, seja ela fresca, ou seja ela até seca, a flor inteira, os nossos equipamentos cervejeiros, eles geralmente não estão muito preparados para receber a flor inteira, né? Você tem o trocador de calor, você tem tubulações e bombas que às vezes não estão dimensionadas, né? Ela acaba entupindo e você tem problema mesmo, porque não é pensado, porque a gente os nossos equipamentos são mais desenvolvidos para o uso justamente do tal do pellet, né? Que nada mais é do que a própria erva, a própria planta, que passa por uma trituração que não é muito fina não, mas ela dá uma diminuída no tamanho da flor e depois uma compactação. Então ela comprime e passa por uma extrusora mesmo, e aí sai ele é muito similar visualmente a, por exemplo, uma ração de peixe ou ração de hamster, que é a mesma coisa. Sim. O cara moe, tritura ali a coisa e passa numa extrusa e aí sai aquela raçãozinha. Só que no nosso caso do lúpulo é bem verdinho, assim. Então esse é o tal do pellet, né? Ah, agora eu entendi! Então a gente fez os testes, né? Quais foram os testes que a gente fez? A Fresh Hop, com acho que a primeira safra que o Dalcin colheu. Fizemos uma Fresh Hop IPA, usamos lá uma quantidade grande, comprei bastante lúpulo que ele tinha lá, a gente fez uma parceria muito boa lá e usamos e testamos. Saiu uma cerveja sensacional. Ele ainda estava também pegando os tempos e entendendo também a que hora que vai colher ou não e tal. Então teve esse momento de aprendizado, mas a gente conseguiu usar e o resultado foi muito legal. A gente fez uma colaborativa aí, lançamos em lata, fizemos ações lá na Guzi pro IPA Day. Isso foi em 2018, se eu não me engano agora. E depois agora, recentemente, a gente também fez uma cerveja e agora ele já tá com essa pelletizadora, né? Que foi que ele investiu, porque ele realmente percebeu que ia facilitar muito, porque usar o pellet nos equipamentos nossos é muito mais prático, muito mais fácil. Só a gente podemos jogar no tanque para fazer um dry hopping, podemos jogar lá na fervura sem problema. E a gente recentemente também fez um teste que é uma Double IPA, né? Uma ipaça mesmo, uma hipona, seja lá qual argumentativo você queira usar. E fizemos 100% lúpulo brasileiro. Então assim, ela é 100% malte brasileiro, paulista, então é da Maltaria House também, que é cevada cultivada aqui também no estado de São Paulo, e a maltaria está aqui em São Paulo também, e o lúpulo 100% paulista também. Então a gente quis fazer uma Double IPA, mostrar que é isso mesmo, que dá para fazer uma IPA bem amarga, bem aromática, insumo 100% paulista. Cara, a única coisa que eu posso falar depois sobretudo dessa Double IPA, que eu aqui tô aguando, que do caralho isso, assim, eu sou muito aficionada que a gente consiga criar, vou falar, eu sou dessas. O arremedo da Escola Brasileira de Cerveja, por que não? Por que não? Por que não? Com insumos nacionais, porque a gente tem uma riqueza absurda de fruta, de tudo, de fruta, não. e de fruta, e de fruta. E de flor. Eu entrei numa onda de competição que a outra parte nem sabe que eu, que não faço cerveja, estou competindo, mas estou competindo. Que eu quero que saia a escola brasileira antes que saia a escola neozelandesa. Mas sim, aí vai ser lindo. Sim, porque principalmente porque a Nova Zelândia, ela é referência em lúpulo, né? Porque são os lúpulos mais valiosos do planeta. Por quê? Porque hoje a plantação de lúpulo na Nova Zelândia está na mão de 12 produtores orgânicos. Então, eles batem muito nessa tecla. E eu acho que a gente consegue muito mais rápido do que eles, porque nós estamos falando de diversos produtores. Enfim, acho que a gente tem essa velocidade para fazer o que o Leandro falou, né? De sair uma escola brasileira
brasileira. E o lúpulo, eu acho que, assim, não é por nada não, mas eu acho que estava faltando o lúpulo brasileiro para essa escola sair. Eu só acho. Isso. E assim, É isso. Eu gosto dessa frase assim, ó, não é por nada não. Cara, quando alguém chega pra mim e fala assim, não é por nada não, meu filho é mais bonito que o seu, não é por nada não, meu marido ganha mais do que você, não é por nada não, tava faltando produzir lúpulo no Brasil, meus amigos. Eu acho. Agora, eu sou acho que muito agora mais não Nelson da Silva do que Nelson Salvan. do que Nelson Salvan, total. E ainda mais, Leandro, com esses meninos alquimistas aí, com os Guimas, Hoffmans da vida, que são essa geração aí alquimista, cervejeira, eles criam tudo, né? Então, com o lúpulo brasileiro, então eu acho que é por muito aí, legal. Gente, é por aí. Muito bom. A gente tá falando aqui muito, e você falou bastante disso, Gui, eu acho que vocês dois falaram muito disso, né? A Ana comentou, e eu amei a história da goiabeira, eu já viajei aqui, né, no lúpulos Nholau, numa coisa muito Chico Bento, e o Gui também falou da questão das 16 horas de sol. Aí, eu queria entender, assim, cara, porque a gente tem história de lúpulo no Brasil, deixa eu tentar ver, me corrija se eu estiver errado, em São Paulo, que é uma situação climática bem diferente da Serra Carioca, que é uma situação bem climática bem diferente da Mantiqueira, que é uma situação bem diferente do Mato Grosso e que também é bem diferente do sul do país. Então, a gente está falando aqui de realidades muito diferentes climáticas e o que isso interfere sobre essa adaptação do lúpulo. Você já falou de complementação de luz solar, mas em termos de adaptação ali do cultivo, é mais difícil cultivar ou não? Ou é só diferente? O que interfere nessa adaptação? Olha, eu vou falar assim, eu costumo dizer que eu não sou agrônomo, enfim, longe disso, mas tenho andado muito pertinho, né, de todos esses produtores e vendo tudo isso que está acontecendo, faço parte dessa rede executiva de lúpulo, enfim. E o que eu tenho visto são essas questões dos microclimas, que o Brasil tem essa diversidade de temperatura, de altitude, e isso tudo interfere na produção, na produtividade e na qualidade. Então, cada região do país, nós somos um país continental, né? Então, eu acredito que o Brasil, ele vai trazer, você falou do clima diferente da Serra Catarinense, da Serra do Rio, da Serra da Mantiqueira. Então, o que vai... a gente não percebe diferença, né? Isso pelo que eu tenho visto. A gente não percebe diferenças por elas estarem sendo plantadas em locais diferentes. As diferenças que a gente percebe vem decorrente do manejo de cada um, vem decorrente desse terroir que eu falei, né, para vocês, que isso interfere um pouco no aroma. Não quer dizer que, por exemplo, uma vez eu participei de um workshop, eu organizei um workshop de lúpulo há uns 2 anos atrás, que tinha um produtor que falou assim: ixi, tô lascado. Por que você tá lascado? Porque sou da Bahia e tenho criação de bode. Aí eu falei assim, gente, não, né? Os agrônomos falaram, não, quando você não tem nada de terroir, assim, nada de plantado perto, ele vai buscar característica do DNA dele, né? Da origem dele. Se ele é um lúpulo alemão, vai vir aquela característica floral, herbal. Se é um DNA inglês, vai vir aquela característica terrosa. E se for americano, né, é frutado totalmente. Atualmente, só para pontuar uma questão que eu acho importante, que hoje, atualmente no Brasil, a gente só pode importar para comercializar lúpulos americanos, né? No país ainda não existe uma legislação onde permita que lúpulos alemães, ingleses e de outros locais eles entrem no Brasil para serem comercializados. Só podem entrar para pesquisa por enquanto. Por questões de patente, né? O Citra tem patente, enfim, por diversas questões. Então, hoje, o lúpulo, para ser comercializado, as variedades que estão sendo legalizadas no Ministério da Agricultura, elas são basicamente americanas. E o lúpulo americano, ele já tem essa característica de aroma muito acentuado. E aí, junta com o nosso terroir, tem saído coisa linda. Então, é basicamente isso. Você falou que hoje a gente só consegue cultivar e comercializar lúpulos americanos. Para nossa situação climática e para pensando em potencializar o terroir brasileiro, seria melhor a gente estar trazendo outros lúpulos? Talvez um alemão que seja menos frutado e vai sim pegar mais coisas
coisas da nossa terra e não já trazido da terra dos Estados Unidos? Com certeza. O que acontece no Brasil é meramente uma questão de legislação, porque como não é uma planta nativa, e para você, se nós fizéssemos todo aquele trabalho de importação que deve ser feita, né, de qualquer semente, de qualquer planta que você for plantar, o processo demora de 10 a 15 anos para ser concluído. E como não existia uma história antecedente no país em relação a isso, quem está criando essa legislação são os próprios viveristas. Então, começou essa pesquisa, os primeiros lúpulos a poderem ser comercializados, eles entraram no país in vitro, com todo o acompanhamento do Ministério da Agricultura. Então, eu acho que isso é uma questão que vai acontecer, né? Mas é uma coisa que vai acontecer ainda, né? O brasileiro é apressado, nós somos apressados, a gente quer ver já a coisa acontecer, e nós tivemos a sorte do Ministério da Agricultura entender que é um cultivo muito importante, de um valor agregado muito alto, e está cooperando nessa legalização dessas mudas e ajudando com que isso entre no país para legalizar e não aconteça, né, o que estava acontecendo há um tempo atrás, onde você comprava pé de lúpulo pelo Mercado Livre, né? Então hoje tem muitos produtores que compraram lúpulo dessa maneira, né, pelo Mercado Livre, sem saber se aquele, né, se é realmente aquilo que foi comprado ou não. Então é muito importante hoje você ter essa questão de que você saber o que você está comprando, né? A gente tem que construir uma história séria para que o Brasil não fique desacreditado. Então essa é a maneira que está sendo feita, né? Para que as pessoas, nossa, o lúpulo brasileiro realmente... Então é importante seguir alguns passos, e é o que está acontecendo, né? Como é que é essa compra de lúpulo dentro de uma cervejaria? Esse cuidado, como a Ana disse, de uma cervejaria grande vai comprar um lúpulo que não seja... Vou falar uma palavra aqui, se estiver errado, vocês me corrijam. Certificado ou com pedigree... Sei lá qual seria o nome. É isso mesmo. E aí, tipo, você vai comprar um lúpulo assim, você tá dentro da Guzi, como é que funciona isso enquanto, entendeu, ali? Tem tudo a ver, o trabalho, inclusive, que a Ana faz e o pessoal tá fazendo, toda essa parte de legalização e deixar um negócio bem... Começar com o pé direito, realmente, porque é isso que vai fazer a diferença daqui a alguns anos, quando tiver produção mesmo e tal, porque é assim, você pode comprar no Mercado Livre uma muda e plantar na sua casa, ou decorar, por exemplo, o teu jardim, ok, não tem fim produtivo, não tem problema. É uma coisa. Agora, a produção, para você produzir e depois alguém tá comprando esse produto, você vai ter que estar fazendo ali, né? Faturar bonitinho, o que eu tô comprando, quero saber quem tá comprando quer saber e quer saber, cadê? Me mostra. Então quer dizer que você tá plantando variedade tal. Então, tem que existir esse, como é que eu posso dizer, esse rastreamento, tem que ser rastreável. Então, daí a importância de fazer um trabalho desse com mudas certificadas, e onde o produtor vai plantar essa lavoura com mudas certificadas e vai saber, vai estar tudo bonitinho lá registrado, e quando ele for vender ele vai poder falar, não, isso aqui é isso, tá aqui, tá tudo certificado. Então assim, para a cervejaria tem que ter essa certificação, tem que ter essa rastreabilidade, esse rastreio, né? Então isso é muito importante, né? Eu acho que também a questão da variedade, até uma pergunta, aproveitando, não sei se... Vamos meter uma pergunta para Ana aqui. Uma mesa redonda, vou meter uma pergunta. Porque eu fiquei curioso, porque é o seguinte, existe hoje o breeding, né? Quando você faz os cruzamentos e você vai testando novas variedades. Então você pega lá uma planta macho, uma planta fêmea, você conhece as duas genéticas, você vai lá, põe uma perto da outra, faz lá um cruzamento e você vai produzir sementes viáveis. Essas sementes depois você planta, aí o pessoal vai fazendo e acompanhando. Então quer dizer, existe isso nos Estados Unidos, na Alemanha, tem grandes... tanto que a gente vê variedades novas todos os anos entrando no mercado. Isso é graças a esse processo de breeding. Eu queria entender o que acontece. Por exemplo, se a gente tem aqui já as variedades permitidas ou legalizadas, que são as variedades americanas, a gente não poderia trazer, por exemplo, um macho americano para fazer um cruzamento aqui no Brasil e a gente começar a querer, porque uma vez que ele foi cruzado aqui no Brasil, a gente tem semente produzida no Brasil de variedades que não existem, porque são genéticas novas, né? A gente começar a fazer esse teste, esse breeding
breeding aqui dentro do Brasil, a gente poderia fazer isso? Existe alguma coisa assim, Ana? Só um minuto, Ana, antes de você responder, é porque essa foi a pergunta do garoto dialético. Olha que legal isso, hein? Tá vendo? O garoto dialético pergunta: há possibilidade de um cruzamento de lúpulo 100% nacional? É quase a mesma pergunta do Gui. O Gui tá falando, ó, traz um macho. É tipo assim, ó, eu tenho um cachorro em casa, tá? Você tem uma fêmea. E traz aqui o macho não sei da onde, a gente vai cruzar com a nossa fêmea daqui. Gente, a gente vai criar o lúpulo caramelo, maravilhoso. Hoje em dia, eu acho que assim, é de extrema relevância, né, uma Guzzi, através da Ambev, um Grupo Petrópolis, eles estarem investindo no cultivo do lúpulo. Hoje, né, existe, né, essas grandes cervejarias que acreditaram nisso. Eles têm muito mais voz para propagar o que está sendo feito, e com isso a gente consegue trazer a academia para perto. Então, uma das fazendas produtoras que nós trabalhamos, que a Tereza, a viverista, está trabalhando, ela tem atualmente, no momento, 10 pesquisas acontecendo dentro da fazenda. Uma delas é sobre cruzamento genético. Então, essa pergunta, né, ela é válida, existe, está acontecendo, mas a gente ainda não tem respostas, porque está sendo feito, nesse momento, esse trabalho de pesquisa, né, com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, né, que fica em Seropédica. Tem uma equipe que está dentro de uma fazenda, né, fazendo esses testes de cruzamento, né? Na verdade, a planta macho, quem dá flor é a fêmea. A planta macho não pode nem ficar perto, ela fica numa fazenda afastada. Tem toda uma história, né, por conta desse cruzamento aí, porque eles são pior do que coelho, enfim. Mas eles são pior do que coelho. Exatamente. Então, o macho fica bem longe, mas na verdade, assim, no sentido figurado da coisa, é mais ou menos isso. Mas respondendo a pergunta, nesse momento, uma dessas 10 pesquisas que está acontecendo é justamente sobre cruzamento genético coordenado pelo Embrapa junto à Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, em breve, a ideia é que, né, óbvio que a gente tem algum lúpulo caramelo, sem dúvida, né? Perfeito. Muito bom. Porque também, assim, eu acho que esses cruzamentos, eles também têm que eu tenho visto, assim, né, especialmente nos Estados Unidos, que eu acompanho lá esses cruzamentos junto com o pessoal da Bart Haas lá, é que eles fazem isso justamente para... hoje eles estão já olhando muito mais à frente a questão de, não só de produtividade, mas a questão de aroma. Pô, um lúpulo que dá um aroma diferente, um aroma de bubblegum lá, de chiclete, enfim, aromas diferentes que estão aparecendo nesses cruzamentos loucos que eles fazem. Mas se você olhar um pouco atrás, esse breeding era feito justamente para encontrar qual variedade resistia melhor ou um clima um pouco diferente, ou uma praga, ou uma inclusive, doença, Gui, só fazendo uma parte nessa sua fala de climas diferentes, existem hoje 2 variedades que já estão legalizadas no país americano, que foram desenvolvidas no deserto, né, dos Estados Unidos, que não precisa de tanta água. Então, é isso que o Gui está falando, assim, a pesquisa é contínua para o nascimento de novas variedades que se adaptem e que sejam produtivas, né, porque o empresário, o investidor, o fazendeiro, ele vai plantar porque é lindo, porque é uma cultura que realmente encanta, inebria, é uma coisa que eu não sei o que ela tem, que as pessoas ficam alucinadas. Ela vem do cannabis, daí pois que tem. É prima, né? Então, além disso, eu acho que o produtor, ele vai querer também chegar no final do dia, né? Show me the money, né? Cadê o dinheiro? Claro. O que eu tenho aqui de produtividade, de qualidade, de fato? Então, essa busca incessante que já acontece nos Estados Unidos e na Alemanha e na Nova Zelândia, na África do Sul, enfim, ela vai acontecer e está acontecendo aqui também. É porque nós estamos engatinhando nisso. Eu costumo dizer que eu queria ser 20 anos mais nova para viver a plenitude do lúpulo no Brasil, porque a gente está ainda muito engatinhando com essa história e já temos muita coisa para contar, né? Eu acho que esse primeiro passo é mais importante. Acho que daqui a 20 anos a gente vai estar mais evoluído. Autossuficiente, talvez. Essa é a última pergunta. Você acha que 20 anos? Eu acho que se continuar, né, dessa maneira séria, sendo conduzida por esses órgãos, né, federais de pesquisa, pelo Ministério da Agricultura, por produtores sérios, pelas cervejarias apoiando e dando suporte,
norte, eu acho que nós temos terra suficiente para isso em menos tempo. Eu acredito que em 10 anos, eu sou muito otimista, eu sou otimista por natureza, eu sou meio Alice, eu sou poliana, eu sou tudo junto. Então eu acredito que assim, em 10 anos, pelo menos as 1.300 cervejarias estarão, né, bem servidas. Das grandes, eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, né? Mas eu acho que sim, eu acho que nós temos tudo para ser, né, autossuficiente, porque nós temos muita terra, nós temos um povo que é resiliente, nós temos, enfim, muitos fatores favoráveis para que isso aconteça. Mas como eu falei, eu sou muito otimista. E nós temos demanda, né? Existe uma demanda. Sim, existe uma demanda. Na produção brasileira, né? Mesmo que a gente não esteja falando da cerveja especial, da cerveja artesanal, da cerveja elaborada, na cerveja de massa é vantajoso para o Brasil produzir aqui, não importar material. Sim, então, tem tudo, né? Porque o euro, né, e o dólar muito mais caro. E se nós tivermos qualidade, produtividade com preço com a nossa moeda, não tem por que você comprar fora. É óbvio que tem uma bossa, você pegar um da Nova Zelândia para fazer uma receita, né? O Gui que cria 40 cervejas num ano, né? Pegar um lúpulo para fazer uma outra, mas o grosso, o básico, né? O Cascade, que é o mais robusto, mais usado, mais queridinho, isso aqui, ter essa produção própria, eu acho perfeitamente possível. Mas assim, é preciso que as cervejarias acreditem no lúpulo brasileiro, e é o que eu falo, e o meu trabalho de formiguinha é justamente esse, é mostrar para um Gui da vida, né? Gui, ó, faz aqui que vai ser bacana, vai ser legal. E aí você começa a ver essas cervejarias acreditarem, né? Então isso é lindo, é muito legal. O pessoal tem que ter paciência, os cervejeiros, especialmente, se eu puder deixar aqui meio que um recado, ou sei lá, um pensamento para os cervejeiros, na linha do que a Ana falou. Eu acho que a gente tem que ter paciência e, óbvio, manter o apoio e ter paciência com os produtores e dar o suporte que a gente puder. Então, ajuda comprando um pouco da safra, todas as safras, ajuda comprando, porque é isso que vai manter aquele produtor engajado e vai continuar fazendo. E a gente vai fazendo a nossa parte. A gente ainda não tem igual a Ana falou, a gente está bem no começo. Eu acho que o primeiro passo foi dado, o mais importante, que é começar com pesquisa, com desenvolvimento e instrução, especialmente para os produtores. Toda essa coisa de o lúpulo, quer dizer, um mito que se criou, o lúpulo não cresce. Como inclusive o cara usou a expressão regiões onde é impossível se cultivar lúpulo. Eu comentei na conversa que a gente teve com outro cara lá, ele usou essa expressão impossível. Eu falei, peraí, impossível não é, a gente sabe que não é, o que você está falando? Tá enganado, pensa bem aí. Mas é por aí, porque não é impossível, e é possível, o que basta é a gente quebrar esse paradigma, mostrar os caminhos, seja a complementação de luz, o tratamento do solo, fertirrigação. Eu também não sou agrônomo, sou pitaqueiro, né, em coisa que eu não entendo, mas essa parceria do cervejeiro com o produtor é de extrema relevância, sabe? O cervejeiro está junto do produtor, o produtor junto da cervejaria, porque assim, o produtor, ele tá vendo aquilo pela primeira vez. O Gui já conhece sobre o lúpulo alemão, americano, muito mais, de repente, do que um pequeno produtor. Então, essa troca, né, de quem produz a cerveja, fora as outras utilizações do lúpulo, que eu nem vou citar, porque senão a gente vai ficar mais uma hora falando. Cosméticos e a sucrocoleira também, né? Então, são duas outras que a cerveja faz mais barulho pro negócio do lúpulo acontecer. Mas a cosmética e a sucrocoleira é muito mais rentável pro produtor até. Só para concluir o raciocínio, a paciência que eu quero dizer é o seguinte, a qualidade do lúpulo só vai melhorar. Então, assim, vamos usar e a gente vai vendo que aos poucos vai melhorando tá incipiente, tá no comecinho, mas já começou, então vamos ficar junto deles e vamos se aproximar dos produtores que a gente tem próximo da gente e comprar lúpulo brasileiro. Vamos usar lúpulo brasileiro. O Guilherme, ele teve a oportunidade de utilizar o lúpulo ano passado, a safra anterior e a desse ano, e você já percebe diferença, né, Gui? Do ano passado para esse ano, você percebe um salto absurdo em qualidade, em produtividade, em tudo, não é, Gui? Tô sendo... Não, exatamente. É exatamente esse o ponto. Só vai melhorar com até a questão da prática dos produtores, né? Sim. Porque como eles estão começando também, então eles vão se percebendo, aprendendo, a gente vai tentando aprender junto, eu vou acompanhando, meio que tentando aprender por osmose ali, eu adoro essa coisa do cultivo, da fazenda. Se deixar, eu vou pra fazenda, fico na fazenda.
queria puxar um gancho que você está trazendo aí da questão do acreditar, entender também, ter paciência e tal. Eu queria entender, assim, hoje, no cenário brasileiro, como é que está a nossa produção de lúpulo? Nós temos várias fontes de demanda diferentes, né? Então, nós temos os grandes produtores de cerveja, né? As grandes cervejarias, nós temos as micro cervejarias, nano cervejarias, as brew shops. Hoje, a produção de lúpulo, ela escoa por onde? Ela atende basicamente os grandes produtores ou já está alcançando outras partes? Olha, na verdade, assim, existem 2 projetos grandes acontecendo no momento, pelas grandes cervejarias, capitaneados pelas grandes cervejarias, que é o do Grupo Petrópolis e a Ambev, com propostas distintas, né? A Ambev, com a Fazenda Santa Catarina, eles estão com uma proposta incrível, que é ajudar produtores da região no fomento da cultura. Então, eles estão abraçando os pequenos produtores da região e falando, olha que coisa bacana, e dando toda a tecnologia e conhecimento para que a região se fortaleça através do cultivo. O Grupo Petrópolis, no caso, eles estão com uma plantação absurda, enorme, acho que é a maior do país hoje atualmente, com 22 mil mudas plantadas, e o objetivo dele é ter a maior produtividade por hectare ao longo do tempo, e no momento que eles estão fazendo, eles fizeram toda uma área de processamento, assim como a Fazenda Santa Catarina, e eles estão embalando em pequenas porções de 100 gramas e vendendo no e-commerce deles para os pequenos cervejarias, para os paneleiros, para difundir a cultura do lúpulo brasileiro. Então, são 2 frentes sendo abordadas pelas 2 grandes marcas cervejeiras, que é a de fomento ao agricultor e a de fomento à cultura cervejeira. Então, eu acho muito interessante esse movimento acontecendo, né? Bastante. Eu falo com essa imparcialidade, como eu trabalho, né? Eu coordeno hoje uma associação, eu trabalho muito essa questão associativista, né? Onde o grande e o pequeno estão juntos para crescer. Então, eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso, né? O grande com o pequeno, juntando forças para uma coisa maior. Então, nós já passamos daquela fase de torcer o nariz e acreditar. Só vou complementar também um pouquinho, que eu acho que tem a Ana citou bem, tem esses 2 projetos grandes, com grandes cervejarias por trás, mas eu acho que também existe bastante microcervejarias. As microcervejarias acho que também estão ajudando da forma que podem, comprando, produzindo, fazendo coisas novas. Então eu acho que também principalmente São Paulo, né, Gui? Eu acho que a Dádiva, Trilha, várias cervejarias, exatamente. A Cuesta também fez, várias cervejarias. Isso é muito importante. Essas pequenas que também são premiadas, que estão acreditando, é fundamental. Por isso que eu falo essa questão do associativismo, do grande, do pequeno, fazer barulho. O importante é fazer barulho, né, Gui? Sim. Então, então, exatamente. Trazendo essa coisa do grande e do pequeno das cervejarias no Brasil, essa que eu tô bebendo, que é da cervejaria Fio, eles têm a plantação desde 2014, e aí eles começaram a fazer uma festa de colheita do lúpulo. E aí isso rola anualmente, e essa cerveja que eu tô bebendo, ela é com os lúpulos Bitterfruit e o Chinook. E aí a minha pergunta vem nesse micro gancho daqui, falando da Fio, achei a cerveja maravilhosa. Eu não sei se é porque eu tava muito afim de tomar cerveja, ela já, levantou minha cabeça, fui pro céu. E aí a pergunta que me vem daqui tá escrito ali que elas são da Varetal, Bitterfruit e Chinook, ou Chinook. A gente vai falar que isso são marcas de lúpulo, né? São variedades, Aí chega aqui no Brasil, a gente vai plantar o Bitterfruit, tô chutando, tá? E aí, como você já falou dos americanos e tal, ele não vai ser a mesma coisa que ele era na origem dele, por conta do terroir aqui e tal, não sei o quê. A gente vai criar uma nova nomenclatura, sobretudo... da Silva, por favor. Na minha mesa, às 5 horas na sexta-feira, por favor. Acho que igual aconteceu com o SAS, né? O SAS teve isso, né? Hoje se cultiva SAS na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, assim, a variedade, uma coisa é a genética. Sim. Mas realmente, onde você cultiva... Traz toda a histórica. Ele vem uma história, mas ele traz aqui tem o DNA. Ele traz o DNA dele. Tá, mas aí ele tem também as características. Tipo, você tem filhos. Seus filhos trazem seu DNA, mas seus filhos não são você, não é a Ana, não é o Gui, né? Por isso que eu nem tive filho, para não atrapalhar o mundo. Filho. Pelo amor de Deus, já basta eu. Mas enfim, o DNA tá ali, mas cada um tem uma personalidade. Esta palavra estava me faltando nesse momento. Aquela coisa do adolescente, que a personalidade
qualidade chega ali, ó, pau. Né? E aí, eu acho que talvez a micro cervejaria ou a cervejaria artesanal de pequeno, médio porte, ela tem a dificuldade de usar o lúpulo brasileiro, e aí tô fazendo só uma provocação, e dificuldade de repetibilidade, dificuldade de entender quais são as características reais daquele lúpulo, justamente porque a gente tá nesse começo ainda. Tô falando uma coisa muito louca, nada a ver. Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que nesse período de pesquisa e de tentativas e acertos e o que acontece, essas surpresas que acontecem, eu acho que é por aí. Eu acho que o pequeno produtor, ele vai abordar... A orientação é essa do produtor, que ele pesquise as cervejarias que ele tem ao redor, qual tipo de lúpulo que aquela cervejaria utiliza, e ele começa a seguir nessa linha para ver o que ele tem de mais parecido, para que possa... E assim, o grande barato das artesanais é justamente esse, né? É você poder brincar e fazer, né? O Gui pode me falar assim, cervejas sazonais ou com tiragem limitada, e testando, né? E testando até que a gente chegue num ponto onde você vai ter a mesma, né, qualidade. Mas assim, hoje você não consegue isso nem com os importados, né, Gui? Você tem lúpulos de safras distintas que eles vêm completamente diferentes um do outro, né? Tem safras que chegam até serem inutilizadas, né, Gui? Eu acho que acontece isso, né? Acontece todo ano a gente tem algumas variedades vão sofrer menos e outras vai depender muito da região que está sendo cultivado também, eu acredito, mas acontece. E outra coisa também, eu acho que vai depender por exemplo, o produtor ali, ele colocou algumas variedades, né? De repente ali naquele microclima dele, uma variedade que ele vê que realmente se destacou, produziu. Então, assim, às vezes, para os cervejeiros que estão próximos, as cervejarias que estão próximos, é mais interessante que esse produtor engaje mais naquela variedade que está se demonstrando mais resistente, produzindo mais, indo melhor, do que ter a variedade em si. Mas eu quero substituir o Mittelfru que eu uso, que vem da Alemanha, pelo Mittelfru. Assim, a verdade é que eu sou um ponto meio fora da curva, então não vale muito como referência. Mas, por exemplo, eu tô cagando. Se ele falar pra mim, olha a variedade. Se eu pegar o lúpulo e cheirar, cara, que é isso aqui? Eu não quero nem saber que variedade, não quero nem falar o nome, eu vou usar, entendeu? Porque tá cheiroso, porque tá foda, entendeu? Mas óbvio, existe a genética, e aí ajuda também, se você tiver uma referência, puder, um lúpulo que é mais resinoso, mais aromático, mais amargo, aí você vai tentando fazer a substituição. Mas no final, se o produtor tem uma variedade ali no meio, que ele fala que ele vê, essa variedade aqui tá explodindo, tá indo melhor que todas, ela sempre dá mais, de repente compensa explorar essa variedade em cima dela, porque assim, alguns cervejeiros vão querer mais variedade, mas eu sou o cara que vou querer mais qualidade, eu quero aquele lucro mais forte, entendeu? Então... Mas, Gui, eu acho que isso tem a ver um pouco com essa visão que a Ana trouxe, que eu achei muito legal também, da união do grande com o pequeno, né? O bebedor de cerveja artesanal, ele lê o rótulo e ele lê ali a descrição sensorial para descobrir se ele tá bebendo Citra, Mosaic, se ele tá bebendo Nel Salvan, o que ele tá bebendo, ele vai atrás disso. O brameiro, o bebedor da cerveja popular, ele não se importa. Se a cerveja não estiver ruim, para ele atende. E aí eu acho que tem um encaixe de demanda, porque assim, o tempo todo a gente tá falando de produção, mas a produção só existe enquanto tiver mercado. E aí, enquanto a gente tiver um encaixe de oferta e demanda interessante, ou seja, se eu faço uma grande produção de uma variedade que está super vingando, está super produzindo e tudo mais, e eu tenho as grandes para consumirem isso, e ao mesmo tempo eu tenho uma produção pedigree de chancela, porque é o lúpulo XYZ, blá 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 blá, sabe? Que é importante para trazer uma autoridade para o cervejeiro, para o bebedor, para o consumidor de cerveja especiais no Brasil. É legal porque ele dá chancela para a produção como um todo. Então, quando o mamífero lá pega e fala, bebi um Cascade brasileiro muito maravilhoso, muito bom, bebi uma cerveja com Cascade brasileiro muito maravilhoso, muito bom. O que ele está fazendo ao dizer isso? Ele está chancelando a produção do lúpulo brasileiro como um todo. Acho que é verdade. É importante. Não, gente. A gente está criando o influenciador de lúpulo, gente. A gente está fazendo... Não tem o beer influencer, agora a gente está fazendo
Hop influencer. Hop influencer. Não, gente, não. Eu acho que as pessoas precisavam estudar um pouquinho mais. É óbvio que tem gente que entende do assunto, agrônomo. E aí é isso. Eu vou beber uma cerveja com Cascade original e uma cerveja com Cascade nacional. E eu posso fazer uma comparação, mas mesmo assim é difícil, porque aí todo o resto é diferente. A não ser que você vá produzir uma receita gêmea, né? Eu vou produzir uma receita lá na Guzi absolutamente igual, com Cascade americano e com Cascade brasileiro. Aí, não sei se essa dica foi boa, se essa ideia foi legal, mas fica a dica. Para as pessoas poderem fazer uma comparação até sensorial, porque senão, se você estiver bebendo, tô bebendo Cascade, uma cerveja completamente diferente. A gente tem trabalhado com IPA, a Guzi tem uma certa uma referência em IPA e a gente adora trabalhar com lúpulo. E ao longo do tempo eu fui percebendo que esse é um nicho do lúpulo. Óbvio, o mercado de cerveja artesanal e dos bebedores de cerveja artesanal tem crescido, graças a Deus, é o que a gente espera, é ótimo. A gente ainda tem que entender, acho que esse ponto que o Leandro comentou talvez bem o ponto do momento, que assim, existe uma demanda para essas variedades, e ser um negócio para a gente poder falar, essa variedade aqui, aquela outra, essa é brasileira, essa não é lá, e acho que é legal isso, mas a massa do consumidor ainda não tem muito, às vezes nem entende muito bem o que é o lúpulo, então a gente está sempre, como marca ali na Guzi, sempre tentando mostrar e tentar trazer um pouco da cultura, então tentar mostrar, ensinar, o lúpulo a gente está sempre tentando trazer isso, justamente para as pessoas virem entenderem quando a gente fala, porque muita gente vai olhar, Chinook, o que é isso aqui? Citra? O que é isso aqui? Tem laranja, né? Não entende, acho que às vezes é confuso. Então a gente tenta primeiro trazer essa informação. Então acho que tem para todos os gostos. Então os produtores, acho que ainda nesse momento vão ter espaço para crescer, tanto na parte de fazer variedades específicas para aquele cervejeiro mais geek, aquela cervejaria que gosta de testar variedades, igual você falou, o Cascade brasileiro, colocar uma do lado da outra, mas também tem muita cervejaria que não vai ter esse espaço para criar e fazer tanta coisa diferente com essas variedades, e aí às vezes é melhor pegar e colocar lá, produzida com lúpulo brasileiro, plau, e aí fazer uma breja foda, entendeu? E aí engajar o povo a entender primeiro o que é o lúpulo, para depois que entender o que é o lúpulo, começar a entender variedades e tal, a diferença. Com certeza. Pessoal, o papo é maravilhoso e poderia durar 2, 3, 4, 5, 10 horas, assim como a Ana falou. Mas a gente está chegando aqui no nosso final e eu vou trazer algumas observações que os nossos ouvintes mandaram para que a gente possa mostrar que a participação deles é muito importante sempre. O Gustavo Franken, que é cervejeiro da cerveja Gibá, ele falou, fizemos uma collab só com insumos nacionais, lúpulo, single hop de Comet e o perfil ficou top. Então a experiência é positiva também. Outros assuntos que a gente tratou aqui, que a gente falou brevemente, mas quais as variedades produzidas no Brasil? Tem assim rapidinho, tipo Cascade, Blá, Comet, o que mais? Hoje são 32 plantas, variedades legalizadas, né? Mas assim, legal. O que o pessoal mais está pesquisando e está investindo no aprendizado é o Cascade, que é o mais robusto. Gui, me ajuda nas variedades. O Comet, Snook, o Comet tem ido bem. Acho que o Comet foi sensacional, tá tendo um resultado bem interessante. Centennial, os Ais, tem um que se chama Triple Pearl, que dá uma produtividade muito interessante e tá dando bom resultado. Nugget. Tem assim, tem 32 variedades, mas, por exemplo, tem ainda o Sorac, por exemplo, né, que o pessoal tá fazendo teste. Ainda falta concluir. Então, né, eu acho que os mais, né, os que estão mais testados agora é o que o Gui falou mesmo, são esses que estão... O pessoal está investindo em 4, 5 variedades então a gente forçando aquilo. Cascade do Comet, Centennial, o Triple Pearls. Legal. E aí tem gente que tá aqui, o Máquina Tempo Cervejaria, tá curioso para usar. A Confia na Mari, que recentemente gravou um programa com a gente, falou, é muito frescor e uma pancada de amargor. E o Tucar B tá falando, tá dando certo mesmo? Amigo, ouve o programa inteiro, porque pelo visto, caceta, tá dando certo até demais. A gente vai plantar lúpulo na Lua. A NASA que tinha que vir aqui, porque brasileiro é foda. Isso aí.
É verdade. Dá rewind e escuta o programa inteiro de novo, amigo. Exato. Se você ainda tá na dúvida se tá dando certo, começa novamente. Volte 2 casas. Então, Ana, muito obrigada, Gui, muito obrigada. O papo foi maravilhoso, foi sensacional. Eu mesma aqui sou super fã do lúpulo. Fiquei muito feliz e explodiu a cabeça em saber várias coisas. Então, muito obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade, super chique, né? Agora estou no Surra de Lúpulo. Vou tirar a aula. Você tá no Surra de Lúpulo falando de lúpulo. Tá passada. Pois é, tô passada. Obrigado. Ó, vou agradecer também. Olha, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Uma honra, realmente. Imagina só, eu que adoro lúpulo. Eu não tenho nem palavras. Assim. Obrigado mesmo pela oportunidade. E Ana, muito obrigado. Eu adorei a aula que vocês deram. A troca de experiência foi muito bacana. Fico muito feliz. Assim, saio daqui sabendo mais de lúpulo do que eu sabia. E tudo bem que não era difícil, que eu sabia muito pouco. Brigadaço mesmo. Imagina.